Capítulo 16. Algumas advertências e observações conclusivas. Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer. Presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada, insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes para que um número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência. Mas isto não é verdade. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isto é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira. Caso o povo comece a agir como sugerido nesse livro, nem os governos e nem os sistemas industriais podem detê-lo. Todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o movimento de progresso. Caso o povo tivesse a mente próspera, teria a fé que poderia enriquecer, e fosse adiante com o fixo propósito de enriquecer, nada poderia mantê-los na pobreza. Os indivíduos podem aderir ao certo modo em qualquer era e sob qualquer governo e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fazer isso sob qualquer governo, causarão a mudança do sistema de modo que será aberto caminho para outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ficarem ricas no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem um método científico estabelecido nesse livro e a enriquecerem. Estes mostrarão aos outros o caminho e a inspiração, o desejo de vida real, com a fé que pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Para o presente, entretanto, é bastante saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você ascende sobre todas essas coisas e torna-se cidadão de um outro reino. Sempre que recair nos velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Quando você passa a mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Não perca tempo planejando como você se encontrará com emergências possíveis no futuro, a não ser que as medidas necessárias possam afetar as suas ações hoje. Você está comprometido em fazer o trabalho de hoje de modo perfeito e bem-sucedido, não com as emergências que podem surgir amanhã. Você pode resolvê-las quando vierem. Não se preocupe perguntando-se como superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte de seus negócios, a menos que você veja claramente que o seu curso poderá ser alterado hoje a fim de evitá-los. Não importa o quão colossal uma obstrução possa parecer à distância, você verá que, seguindo do certo modo, ela desaparecerá à medida que você se aproxima, ou um caminho sob ou em torno dela aparecerá. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode falhar em enriquecer. Ninguém pode multiplicar 2 por 2 e não conseguir 4. Não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis. Há tempo bastante para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você, no presente imediato. E você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada. Controle seu discurso. Nunca fale de si, de seus problemas ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha, ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade. Nunca fale que os tempos estão difíceis ou das condições de negócios duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca serão assim para você. Você pode criar o que você quer e você está acima do medo. Quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios, você terá oportunidades maiores. Acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando, que está crescendo, a considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em tempos de progresso. Agir de outro modo é negar a sua fé e perdê-la.
Nunca permita sentir-se decepcionado. Você pode esperar ter uma coisa em algum momento determinado e ela não chegar nesse tempo, e isso parecerá um fracasso. Mas se você se prender à sua fé, você verá que o fracasso é só aparente. Prossiga na certa maneira. E se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor. E você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso. Um estudante desta ciência ajustou a sua mente para fazer uma determinada combinação de negociações, que no momento lhe pareceram ser as mais desejáveis. E ele trabalhou por algumas semanas para causá-las. Mas quando, no momento crucial, veio, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele. Mas não ficou decepcionado, pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado e firme em uma mente grata. Em poucas semanas veio a oportunidade muito melhor, de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta. E ele viu que uma mente que sabe mais do que ele o impediu de perder o melhor, comprometendo-se por menos. Este é o modo que cada fracasso aparente trabalhará para você, se você mantiver a sua fé e fixar o seu propósito e for grato e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, fazendo cada dia um ato separado de modo bem sucedido. Quando você falha, é porque você não pediu o bastante. Persevere e algo melhor do que você estava procurando virá certamente. Lembre-se disto. Você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Fazendo como eu o orientei, você desenvolverá todo o talento necessário para fazer o seu trabalho. Não é do âmbito deste livro tratar a ciência do cultivo de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não hesite nem se abale pelo modo de que quando você alcançar algo determinado, ponto você falhará pela falta de habilidade. Mantenha-se firme e quando você alcançar este lugar, a habilidade lhe será fornecida. A mesma fonte de habilidades que está aberta a você foi a que permitiu a autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo já realizado por uma única pessoa. Você pode atrair para sua mente toda a sabedoria que há e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você. Prossiga na fé total. Estude este livro, faça dele o seu companheiro constante até que você domine todas as ideias contidas nele. Quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé, você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se opõem a ele não são pregadas em discursos ou sermão. Não veja literatura pessimista ou conflitante, nem argumente sobre o assunto. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando a sua imagem e cultivando a gratidão, e lendo este livro. Ele contém tudo o que você necessita saber sobre a ciência de enriquecer, e você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte. Capítulo 17. Resumo da ciência para ficar rico. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa. De outro modo, não poderá estar em harmonia com a inteligência amorfa, que, por natureza, é sempre criativa e nunca competitiva. Uma pessoa pode vir a ficar em total harmonia com a substância amorfa, mantendo uma gratidão vívida e sincera para com os benefícios que lhes são conferidos. A gratidão une as mentes dos indivíduos com a inteligência da substância, de modo que os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos pela amorfa.
Uma pessoa somente pode permanecer no plano criativo, unindo-se à inteligência amorfa por um sentimento profundo e contínuo de gratidão. Uma pessoa deve dar forma a uma imagem mental bem definida e definitiva das coisas que deseja ter, fazer ou tornar-se, e deve fixar esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao Supremo por todos os seus desejos que lhe são concedidos. A pessoa que deseja enriquecer deve passar as suas horas de lazer contemplando a sua imagem e em persistente gratidão de que ela realmente lhe será dada. Muita ansiedade não pode ser diminuir a importância da frequente contemplação da imagem mental, junto com a fé inabalável e a devotada gratidão. Este é o processo pelo qual a impressão é dada à morfa e as forças criativas são postas em movimento. A energia criativa trabalha através dos canais estabelecidos pelo crescimento natural e da ordenação industrial e social. Tudo o que for incluído em sua imagem mental será certamente trazido à pessoa que segue as instruções dadas acima e cuja fé não se abala. O que ela quiser virá pelos caminhos da negociação e do comércio estabelecido. A fim de receber o que é seu, quando estiver pronto para vir, uma pessoa deve agir de modo que seja mais que competente e sobressaia em sua posição atual. Deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer com a realização de sua imagem mental e deve fazer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, cuidando para realizar cada ação de forma bem-sucedida. Deve dar a cada pessoa um valor utilitário maior do que o valor monetário que recebe, de modo que cada transação favoreça mais a vida e deixe fixar seu pensamento de prosperidade, de modo que a impressão de progresso seja comunicada a todos com quem venha a ter contato. Os homens e mulheres que praticarem as instruções antecedentes certamente enriquecerão, e a riqueza que receberão estará na proporção exata à definição de sua imagem, a fixação de seu propósito, a firmeza de sua fé e a profundidade da sua gratidão. Este foi o audiobook A Ciência para Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Espero firmemente que esse livro traga mudanças significativas em sua vida. Gratidão.